Boa noite. Na cidade onde eu morava, sempre teve muitos relatos de avistamento de lobisomens. E lá, o povo sempre ouvia brigas entre eles, creio eu, por naquela época ser um lugar rural. Ainda hoje, ouço de colegas que lá ainda tem relatos sobre essa criatura rondando a região. Prefiro não revelar o nome da cidade, pois ela é pequena e provavelmente algumas pessoas de lá podem me reconhecer. Enfim, vou contar o meu relato. Há 14 anos atrás, quando eu era mais nova, eu tinha um namorado, e algumas vezes ele sumia por vários dias. Então, eu sempre ligava para o celular dele, porém, nunca me atendia, e no outro dia ele sempre parecia cansado e sempre tinha uma desculpa para os seus sumiços. Minha sogra, na época, mãe dele, sempre se intrometia em nosso relacionamento. E como eu já estava cansada disso, num certo dia, eu resolvi terminar o nosso relacionamento de 8 meses de namoro. Pois já estava cansada de todos os seus sumiços e, além disso, com a minha ex-sogra se metendo no meio do nosso relacionamento. Por esse motivo, decidi colocar um fim em todo esse mistério. Quando foi uma semana depois do nosso término, ele me ligou e falou: "Hoje eu vou aí te ver." E eu respondi que não era nem para ele aparecer na minha casa. Porém, após eu dizer isso, ele me respondeu: "Eu não vou entrar, vou te ver do lado de fora. Apenas olhe pela janela depois das 10 horas da noite." Em seguida, já retruquei dizendo que não queria ver ele nem perto da minha janela, quanto mais do lado de fora. Horas depois, olhando no relógio, vi que já passava das 10 horas. Então eu, curiosa, fiquei ali na janela do meu quarto, olhando através do vidro que nela tinha. Naquele momento, eu duvidava que ele iria aparecer ali durante aquele horário. Porém, como estava muito curiosa, fiquei esperando mais um tempo. De repente, ao olhar para a plantação grande de milhos que havia próximo à minha janela, me deparei com um cachorro enorme, de pelagem marrom e com olhos que brilhavam no escuro, me observando com um semblante triste. Na hora, me deu um arrepio. Percebi que o tamanho daquele cachorro não era normal de um cachorro comum. No mesmo momento, fechei a cortina e fui dormir. Porém, parecia que estava tendo uma briga de lobisomem na minha rua, e por isso não consegui dormir de imediato. Naquela região era comum ter mais de um lobisomem, e eles brigavam entre si. No outro dia, depois que acordei, o meu vizinho me chamou para conversar, e me contou que viu um lobisomem andando em cima da minha casa. Na mesma hora, a minha reação foi de chamar ele de louco. Porém, ele logo retrucou com um olhar sério, me dizendo que o que ele viu era verdade. Até aí tudo bem, pois eu achei que ele tinha visto coisa. Até que se passou um dia e nada aconteceu. Na outra noite, o meu ex-namorado me ligou e disse: "Eu falei que iria na sua casa te ver." Já sem paciência, eu logo fui falando para ele não mentir, pois tinha olhado pela janela e ele não estava lá. E ele me respondeu: "Claro que fui, você me viu?" Fiquei falando para ele parar de mentira, porém, ele não parava de insistir. E quando ele falou que subiu em cima da minha casa, pois queria muito ficar perto de mim, já logo me assustei e fui de cara perguntando: "Era você o lobisomem que estava em cima da minha casa?" Após eu perguntar isso, ele simplesmente não me respondeu. Apenas disse que estava na minha casa e que eu tinha visto ele. Ali, naquele instante, foi quando descobri que ele era o lobisomem que estava próximo à minha janela. Em seguida, falei para ele que não queria que ele me incomodasse mais e que fosse viver sua vida bem longe de mim. Ele, triste, respondeu: "Então tá, eu tentei, mas então boa sorte para você, vou viver a minha vida."
Um detalhe é que ele tomava remédio tarja preta, pois sempre falava para mim que a vida dele não era normal, igual a das outras pessoas. Depois desse acontecido, fui viver minha vida e ele não me incomodou mais. E hoje, me recordo do que passei aquele dia, e lembro até hoje daquele ser com pelos marrons e olhos brilhantes no escuro me olhando. E percebi que aquele ser com toda certeza era o meu ex-namorado. Enfim, essa foi minha história. Obrigado por escutarem o meu relato e uma boa noite a todos.